Leitura diária. Josué capítulo 19. A segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberia às famílias da tribo de Simeão, conforme os seus clãs. A sua herança, portanto, situava-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Beceba, ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Ain, Rimon, Eté e Azã, 4 cidades com seus povoados. E todas as aldeias ao redor dessas cidades até Balat-Beer, que é conhecido como Ramá, no Negueb. Essa foi a herança das tribos dos filhos de Simeão, de acordo com as suas famílias, clã por clã. A herança dos simeonitas, portanto, foi tomada da sorte que coube aos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por esse motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. O terceiro sorteio apontou a distribuição de terras para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, clã por clã. A fronteira de sua propriedade ia até Saride. De lá dirigia-se para o oeste, chegava a Marala, atingia a Dabazete e se estendia até o ribeiro de fronte a Joqueneão. De Saride a fronteira saía em volta para o leste, para o lado do nascer do sol, em direção às terras de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafé. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer e Eter-Casim. Chegava a Rimon, Metoá e desenhava uma curva na direção de Nea. A fronteira norte se voltava em direção de Hanaton e terminava no vale de Ifael. Nessa região também fazia parte do território de Zebulon, Catate, Naalau, Siron, Idalá e Belém. Eram, pois, 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança das famílias de Zebulon, clã por clã. A quarta sorte saiu para Isacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Queslot, Sunem, Afariam, Sion, Anarate, Rabit, Quizion, Ebes, Remet, Engaim, Enradá e Bet-Pazes. Os limites do território chegavam a Tabor, Salim, Sazima e Bet-Semes, e terminavam no Rio Jordão. Eram 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades, com seus povoados e aldeias vizinhas, foram a herança da tribo de Isacar, família por família, clã por clã. A quinta distribuição de terras por meio do sorteio foi feita para as famílias da tribo de Azer. Esse território incluía as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Amaleque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira chegava até Carmel, o Monte Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para o oriente, do lado do nascer do sol, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Tifael, e dirigia-se para o norte, para Bet-Meleque e Neiel, atravessando Cabu à esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grandiosa de Sidom. A divisa então retornava em direção a Ramá e rumava para a cidade fortificada de Tiro. Tirava no sentido de Osa e concluía sua demarcação no mar Mediterrâneo, na região de Aquizib. Uma, Efec e Reob, 22 cidades com suas aldeias próximas. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias e clãs. Essas cidades e seus povoados.
Para os filhos de Naphtali saiu a sexta sorte, e a distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia de Elef e do Carvalho de Zanem, passando por Adami, Negueb e Jabneel, até Lacum, terminando no rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava em Azinot-Tabor e ia em direção ao Coque. Chegava a Zebulon ao sul, a Zé a oeste e até Judá, a leste, no rio Jordão. As cidades fortificadas eram Sidim, Ramat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdeel, Orem, Bet-Hanat e Bet-Semes. Ao todo somavam 19 cidades, mais seus povoados. Essa foi a herança otorgada aos filhos de Naphtali, segundo suas famílias, clã por clã, as cidades e todas as suas aldeias vizinhas. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território de sua herança compreendia Zorá, Estaol e Semes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Palat, Jeúde, Bene-Berac, Gat-Rimon, Merjacon e Racon, e a região localizada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras, e por esse motivo atacaram a fio da espada e tomaram. Estabeleceram-se em Elezem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias e clãs. Essas cidades e povoados, havendo terminado a repartição da terra, segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Como Yahvé, o Senhor, havia ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia escolhido. Timnath-Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o Senhor Eleazar, que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias e as clãs das tribos de Israel dividiram por meio de sorteio em Siló, na presença de Yahvé, à entrada da tenda do encontro. E assim concluiu-se a partilha da terra. Josué capítulo 20. Yahvé, o Senhor, Deus, falou a Josué e lhe ordenou: designai as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se um homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção, e que vos sirva de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento, por parte da comunidade, e até que morra o sumo sacerdote, que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por esse motivo, eles separam Quedes, na Galiléia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel,
e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim se livre das mãos do vingador do sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Salmos, capítulo 106. Aleluia! Dá graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com teu povo. Vem em meu socorro quando salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos. Alegra-me com a felicidade de teu povo e gloria-me com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos. Esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-nos das mãos daquele que os odiava. Resgatou-os das garras dos inimigos. As águas cobriam seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas, e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos, e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento eles invejaram Moisés e Arão, consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro, adoraram uma estátua feita de metal. Tocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obtiveram a voz do Eterno. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto, e prostrariam todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, o provocaram a ira, e irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, de geração em geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor, junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu o infortúnio a Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Em vez disto, misturaram-se com esses povos, imitaram suas práticas, prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios.
derramaram o sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso inflamou a ira do Senhor contra seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-o nas mãos dos pagãos, e os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos o oprimiram e os humilharam com seu poder. Ainda assim, ele os tem libertado, muitas vezes, embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivesse clemência de todos que os haviam deportado. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare amém. Aleluia. Romanos capítulo 5. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, sabendo que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Concluímos da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem e pelo pecado a morte. Assim, também a morte foi legada a todos os seres humanos. Portanto, todos pecaram, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse,
muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi crucificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele, como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não pode exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos, para lhe obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto conhecestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor.